O que vocês estão falando aí? A nova matéria de história. A nova matéria de história? Qual que é a matéria de história? Nessa aula ele falou sobre matrizes africanas. Sabe um pouco disso? Eu não sei nada. Eu estou precisando de ajuda nessa matéria. A gente está conversando sobre isso. Daqui a pouco o Caio esclarece o assunto. E aí galerinha do Primeiro Mecânica, aqui é o Caio Ribeiro Maciel e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a Umbanda. A Umbanda é uma religião que surgiu através de um sincretismo religioso entre várias outras crenças e religiões. Crenças essas em que se destacam o cristianismo, crenças indígenas, o espiritismo e várias outras religiões de matriz africana. Esse sincretismo religioso remonta ao século XVII aqui no Brasil, onde se tem registro das primeiras comunidades africanas e afro-brasileiras. Também é no século XVII no Brasil que tem registro dos primeiros rituais realizados por escravizados. Esses rituais eram realizados principalmente nos calundus. Essas práticas realizadas pelos escravizados afro-brasileiros eram muito mal vistas e perseguidas pelas autoridades civis e também pelos colonizadores portugueses. Assim, essas práticas, além de ser uma forma de manifestação da cultura, também eram uma forma de resistência à aculturação imposta pelos colonizadores portugueses. A religião umbandista, ela se estruturou aqui no Brasil, em São Gonçalo, com a ajuda de Zé Felandino de Moraes, que é considerado um dos pais da religião umbandista. Ele também adicionou a ela partes da religião espiritista kardecista. Da religião umbandista, acredita-se que para a evolução do espírito, você precisa buscar a paz interior, fazer o bem, respeitar a diversidade e entre outros. A parte do respeito à diversidade, é muito interessante destacar que várias outras religiões de matriz africana também possuem esse preceito como parte delas. Isso faz uma ligação ao que o Renan disse na sala de aula, de que as religiões de matriz africana serem mais tolerantes do que as religiões europeias, no caso o cristianismo. A Umbanda, ela é dividida em várias vertentes, mas independente de qual vertente nós estamos falando, todas elas possuem crenças em comum. Entre essas crenças estão a crença em um Deus onipotente, onipresente, Oxalá, a crença nos orixás, na presença de guias e entidades espirituais e na aceitação da lei de causa e efeito. Os templos da Umbanda são normalmente chamados de terreiros. Nesses templos ocorrem também os rituais, mas também eles agem como uma forma de centros de convivência, onde são praticadas várias ações sociais. A Umbanda, ela possui vários ritos e cerimônias. Esses ritos e cerimônias estão mais aprofundados no nosso trabalho, na parte escrita dele. Mas é importante destacar que a maior parte, na verdade todos esses ritos e cerimônias são abertos ao público e gratuitos. Os orixás na Umbanda são divindades, onde cada um tem suas características e são geralmente associados à força da natureza. O orixá que eu e nosso grupo escolhemos foi Yansan. A Yansan é geralmente associada à força das tempestades. Aqui no Brasil, ela foi sincretizada com a Santa Bárbara, assim como os outros orixás foram sincretizados a outros santos e personagens da Igreja Católica. Esse sincretismo ocorreu porque, como os escravos eram proibidos de realizar sua religião, eles tinham que adaptá-la ao catolicismo. A Yansan é uma entidade de grande energia, movimento e transformação. Representa coragem, determinação e liberdade. Ela é conhecida por sua postura de guerreira e por agir às vezes como uma búfala feroz e outras vezes como uma borboleta. As suas características incluem domínio sobre os ventos, tempestades e relâmpagos, ligação com os espíritos mortos, já que ela acompanha os eguns, almas desencarnadas, coragem, força de luta e espírito guerreiro, proteger os que lutam por justiça, ajudar na superação de medos ou obstáculos e promover mudanças necessárias, mesmo que de forma intensa. Na Umbanda, Yansan foi casada com Xangô, que também é um outro orixá. As cores mais associadas a ela são o vermelho, o branco e o amarelo. Agora eu vou problematizar um pouco o racismo religioso aqui no Brasil e tentar propor soluções para superá-lo. Primeiro, eu acho que é necessário te definir o que é racismo religioso. Racismo religioso é um preconceito realizado contra pessoas que têm sua religião
como uma religião de matriz africana. Assim, esse preconceito, além de ser um tipo de intolerância religiosa, também acaba se tornando um ataque à raça da vítima. Sobre o racismo religioso, ele tem sua origem na colonização europeia e no tráfico de escravos. Esses escravos eram retirados de seus lares e tratados de forma desumana apenas como objetos, não como seres humanos. Toda sua cultura e seu povo eram retirados. Mas mesmo assim, esses escravos conseguiram carregar uma parte de sua cultura para o Brasil. E essa parte da cultura, junto com a cultura brasileira e a cultura de vários outros povos que ajudaram na formação da população brasileira, formou uma nova cultura através de um processo de transculturação. De acordo com a G1, em 2022, foram mais de 1.200 as ocorrências de crimes religiosos aqui no Brasil. Como já sabemos, o Brasil é laico, mas apesar disso, o cristianismo se sobrepõe como religião dominante. E também é muito comum de acabar havendo casamento entre a religião e a política. Sobre as soluções para o racismo religioso no Brasil, existem várias propostas. As mais abordadas são conscientização, aumento dos canais de denúncia e aumento de pena e de fiscalização para esses crimes. Entretanto, essas medidas são consideradas de certa forma paliativas, porque elas não atacam diretamente a raiz do problema, apenas amenizam os seus resultados. A raiz do problema é o racismo estrutural em nossa sociedade e os estereótipos exercidos contra as religiões de matriz africana. Sobre isso, é necessário, principalmente, investimento do governo na área de educação e que seja adicionado ainda mais, ou talvez mais tratado na matriz curricular dos alunos sobre a religião, sobre religiões africanas e cultura africana em geral. Porque só conhecendo e desmistificando esses estereótipos que o povo brasileiro vai conseguir entender melhor sobre do que realmente se trata as religiões de matriz africana. Podemos citar como outras soluções também criação de programas de proteção para vítimas e comunidades atacadas, oferecimento de apoio psicológico para essas vítimas e também, junto a isso, seria de muita utilidade se os próprios líderes religiosos de várias religiões, como catolicismo, protestante, etc., se juntassem para incitar a tolerância religiosa e fazerem com que seus fiéis se respeitem mutuamente. Assim, esse foi um resumo da parte escrita do nosso trabalho, e agora eu vou passar para uma entrevista que a gente fez com alguém da religião Umbanda para ele falar um pouco mais sobre isso. Boa tarde, eu gostaria de saber o seu nome. Meu nome é João Gabriel, boa tarde. Agora eu queria fazer umas perguntas sobre o tema umbandista. Você faz parte dessa religião? Sim, eu faço parte dessa religião. Tá, vamos começar com a primeira pergunta. Como você conheceu a Umbanda? Eu conheci a Umbanda através de uma amiga minha, que era colega de sala. Então ela me apresentou a religião e a partir daí eu fui me entrosando e fui frequentando. Você tem mais gente da sua família que faz parte disso aí? Tem. Meu tio faz parte, meu outro tio que era falecido também fazia parte. E eu já tive, e foram mães de santo, foram pais de santo. E abriram casa de Umbanda. Sim. Agora, a segunda pergunta. O que a Umbanda representa na sua vida? A Umbanda pra mim ela é aquilo que me dá força para viver a cada dia que se passa. É a minha religião, é a minha cultura, é a minha crença. É aquilo que faz com que eu seja grato por cada dia. Tá, agora a terceira pergunta. Quais entidades ou linhas espirituais que você sente mais afinidade? Essa pergunta ela é muito complicada, porque não dá para escolher um só. Todos são tão maravilhosos do seu único jeito, mas eu diria que a linha de Preto Velho, pra mim, é muito especial. Mas como que seria essa que você escolheu? As linhas de Preto Velho são os espíritos de negros escravizados que viveram aqui durante o período colonial. Então a gente invoca eles para os terreiros de Umbanda para que eles possam vir para poder trabalhar e oferecer a sabedoria que eles têm conosco. São espíritos que são muito sábios, que carregam conhecimento a respeito da vida, a respeito das ervas, a respeito da magia e por aí vai. Tá, agora eu vou fazer a quarta pergunta. Como você vê a visão da sociedade sobre a Umbanda atualmente? A sociedade ela tem uma visão muito negativa a respeito da Umbanda. Muitos não buscam conhecer as religiões de matriz africana. Tem muito racismo, né? Tem muito racismo religioso envolvido e tem muita falta de informação, como é que eu posso falar? As pessoas não compreendem o que a gente faz, o que a gente sente, quais são as bases da nossa crença, da nossa religião. Eles só se baseiam naqueles falsos pensamentos, naquilo que é
dito constantemente. Estereótipo, né? Existe uma demonização da religião de um nível altíssimo. Mas o que você acha disso? O que O poderia que eu mudar? acho disso? Sim. Eu acho que as pessoas poderiam buscar conhecimento. Como vocês estão fazendo aqui, conversando com alguém que é um bandista, indo a um terreiro, se fosse o caso, se for a vontade de uma pessoa, para buscar conhecimento, para que as pessoas entendam o que a gente acredita e o que a gente perpetua no nosso dia a dia. Sim. Agora eu vou fazer a quinta pergunta. Você acha que o preconceito... Não. Você acha que o preconceito sobre a Umbanda tem aumentado nesses últimos tempos? Como você já teve algum preconceito? Você já sofreu? Já sofri algum preconceito já. Das pessoas olharem pra mim muitas vezes, fazerem cara de nojo, ou fazerem o sinal da cruz e falarem que eu tava possuído, que eu tava endiabrado, que isso não era coisa de Deus, falarem que eu precisava buscar ajuda, falarem que era falta de oração. Então assim, as pessoas não sabiam me acolher nesse sentido. Sim. Não foi todo mundo que soube me acolher quando eu tomei essa decisão. Eu acredito que o preconceito, se a gente for analisar numa perspectiva onde a Umbanda ela era uma religião que foi proibida durante muito tempo e as pessoas eram presas por professarem a sua fé, melhorou, porque hoje em dia a gente tem a liberdade religiosa e ninguém é preso. Mas isso não significa que o preconceito tenha parado de existir. Então eu não vou dizer que ele vem aumentado ou que ele vem diminuindo, eu vou dizer que a gente está numa linha tênue ali. Sim. Agora eu vou fazer a sétima pergunta. Acha que a Umbanda mudou muito desde que você começou a seguir? Mudou sua vida? Mudou a minha vida? Com toda certeza, absoluta certeza. A pessoa que eu era antes de conhecer, antes de entrar pra Umbanda, não é a pessoa que eu sou nos dias de hoje. Mas você mudou para melhor? Com certeza. Eu sou uma pessoa que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais feliz, eu tenho muito mais paz e eu tenho a quem recorrer quando eu preciso de ajuda. Então a Umbanda ela é a luz da minha vida e com certeza eu mudei muito. Tá, agora eu gostaria de... Acabou, né? Acabou. Gostaria de agradecer pela entrevista. Gostaria de agradecer pela entrevista, pelo seu tempo que você deixou, nós conseguimos um pouquinho do seu tempo. Gostaria de agradecer e obrigado pelos conhecimentos, que foi muito de bom agrado. Até a próxima.